Muito boa tarde, bem-vinda a mais uma segunda-feira, a mais umas Conversas do Bani. Eu estou aqui como mentora de estilo emocional, como designer de moda, mas acima de tudo como mulher que fala para outras mulheres que possam sentir algum destes desafios que vou partilhando aqui convosco todas as segundas-feiras. Este mês de outubro vou tocar aqui um pouco mais a fundo em algumas dores no que toca ao corpo, no que toca a alguns traumas, no que toca a esta desconexão muitas vezes física das marcas que existem no nosso corpo. E isso acaba por ser um desafio muito grande, mas acredita, muitas vezes são as marcas interiores que custam mais a sarar do que propriamente as marcas físicas. Apesar de serem visuais, são coisas que toda a gente vê, é difícil de esconder, mas as que causam muitas vezes mais uma espiral de negativa, digamos assim, de mais obscuridão, né? Muitas vezes depressão, de refúgio interno, de esconder-te de ti própria, que acaba por também fazer esconder dos outros, muitas vezes são as internas. Mas hoje quero-te falar e partilhar aqui um pouco da forma como tu podes lidar com estas situações, porque o objetivo aqui é ajudar-te, não é só tocar numa dor, não é só mostrar-te se calhar outras mulheres ou outras pessoas que estão à tua volta que possam estar a passar por isso, e às vezes falta também esta empatia e esta sensibilidade. Não vamos trocar a nossa vida pela da outra pessoa para perceber aquilo que ela sente, as dores que ela sente, cada pessoa tem a sua história, mas se calhar também nos capacita a ter essa consciência, essa noção e essa sensibilidade. Então muitas vezes nós acabamos por nos sentir invisíveis, por vezes falamos e achamos que não vamos ser levadas a sério ou que não estamos a ser levadas a sério. Algumas vezes não, muito poucas quanto isso, achamos essas coisas, mas não é tanto assim. Por vezes os outros apenas não conseguem ler-nos, interpretar-nos o que vai aqui, e como nós já não estamos bem, acabamos por não transmitir tudo ou da melhor forma. E muitas vezes o problema também não está em ti, não está na tua falta de competências. Tive uma aluna que chegou a pôr em causa tudo aquilo que ela sabia, porque no trabalho acabavam por a deitar para baixo. Às vezes não deitavam, mas havia determinadas conversas que ela interpretava assim. Porquê? Porque quando uma pessoa está insegura, qualquer conversa, qualquer coisa que surja, uma pessoa pensa que está a ser posta em causa, e algumas vezes não é assim. E o que tu precisas é realmente teres a coragem de te dar a conhecer, mas primeiro que tudo precisas de assumir quem és, como és. A realidade que tu tens hoje não quer dizer que exista amanhã. A mesma realidade que tu tens hoje, que é hoje o teu presente, foi um futuro do passado. O que tu estares aqui, há uns anos atrás, se eu te dissesse como é que seria o dia de hoje, o dia de outubro, quase no final de outubro, como é que seria, tu se calhar não imaginaste ou imaginaste outra coisa completamente diferente, ou melhor, ou pior, ou igual, porque tu podes repetir um dia muitas vezes, não é? 365 vezes, ou então podes ter 365 dias completamente diferentes ao longo do ano e no outro ano ser outra vez completamente diferentes. Então aquilo que tu vais fazendo, as tuas ações, as tuas atitudes, o que passa entre as tuas orelhas, determina muito a forma também como te vês, como reages às coisas. Então é importante também fazeres um exercício interior, porque às vezes não é tanto o exterior que nos está a julgar e somos maioritariamente das vezes somos nós a fazer esse julgamento de nós próprios. Então é importante que tu olhes para ti, olhes para a tua imagem e digas realmente o que é que essa imagem te está a transmitir. Porque se tu já não sentes muito bem em olhar ao espelho, em aquilo que tu vês ao espelho já não parece a tua sinceridade, não parece ser a tua verdade, mesmo que te vistas bem, porque há mulheres
Não são só mulheres que acham que têm dificuldade no vestir, que não se gostam de ver ao espelho. Há muitas mulheres que estão impecáveis exteriormente, vestem-se muito bem exteriormente e não gostam realmente do que vem ao espelho. Ou seja, tu precisas descobrir qual é a tua verdade, o que faz sentido para ti, sobretudo, porque quando tu assumes isso, mesmo não estejas assim tão bem, mas como tu assumes e estás num processo de transformação e mudança, todo o percurso vai ser diferente. A forma como tu vais impactar as pessoas à tua volta também vai ser diferente. E a forma que vais impactar a tua família, os teus amigos, as tuas relações, a relação mais íntima, por exemplo, a relação contigo própria, com a tua autoestima, a forma de também te amares, também ficará completamente diferente. E nós ajustamos uma coisinha, todo o resto fica com um resultado diferente. Então, vou, sem mais demoras, começar aqui a partilhar o meu ecrã. Se quiseres e se fizer sentido para ti, faço-te o convite para subscrever o canal do YouTube para chegar ainda mais longe e se também fizer sentido para ti, se conheces alguma mulher que precisa ouvir isto, então partilha. Teremos muito gosto em tornar um pouquinho este mundo melhor e perceberem que os desafios toda a gente os tem. Então, eu vou deixar de ver um pouco as partilhas, porque eu vou partilhar o ecrã e vou deixar de ter acesso aqui aos comentários, mas sintam-se à vontade para comentar e quem for ver em diferido, bem-vinda, também pode comentar. E a vantagem de ver em diferido é que pode pôr um bocadinho mais rápido também para me ver e ouvir. Então, vamos começar aqui com o tema do mês. O tema do mês vem sendo trabalhado neste sentido, a roupa como ferramenta de poder. De poder não quer dizer que seja autoritária ou aí com o chicote, não tem de ser assim. Este poder é o poder que está dentro de ti, o poder de transformares e impactares quem está à tua volta e tu também te transformares e impactares quando te vês ao espelho e que estás realmente daquilo que tu vês. Tu tens muito poder dentro de ti, tu tens o poder de escolher a forma como tu te vestes, como tu te apresentas, por isso é uma questão só da direção certa, daquilo que fizer sentido para ti. Então o tema de hoje, o tema para esta semana é deixa o teu estilo falar por ti. E quando as coisas surgem com uma naturalidade, tu não forças nada. Mesmo mulheres que às vezes dizem: Sofia, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade no vestir. Quando as peças estão alinhadas, tu acabas por ir conjugando umas com as outras e não precisas ser criativa, porque todas elas estão relacionadas contigo. Só há dificuldade na escolha quando não há clareza na escolha. E então é importante às vezes simplificar esse processo. Então vamos aqui tocar em 3 temas, 3 subtemas daqui deste direto. O estilo é a linguagem da tua identidade. O ponto 2, o que o teu estilo diz, mesmo quando tu não dizes nada, não é? Porque é uma linguagem não verbal. E o terceiro, como transformar o espelho num aliado, porque eu acredito que ele hoje possa não ser esse aliado, que seja um motivo de um pouco quase tortura psicológica, e esperemos que o tornes no teu amigo e que seja breve. Então, a forma como te vestes é um reflexo do que acreditas sobre ti. Nós somos sempre um reflexo daquilo que nos sentimos. Se eu me sinto feminina, a roupa vai transmitir isso. Se eu me sinto ousada, a roupa vai transmitir essa ousadia. Se eu sinto confiante, eu vou me vestir de uma forma confiante, a minha postura vai ser confiante, a forma de eu andar e me posicionar os meus ombros, vai ser uma postura confiante. Porquê? Porque está dentro de mim já essa postura. Vocês já, não sei se estou aí desse lado e se quiseres depois escreve nos comentários, tu já estiveste em alguma sala ou numa reunião, um ponto de encontro, networking, um grupo de amigos em que aparecem pessoas que tu não conheces, por exemplo, ou seja, pessoas exteriores ao grupo, e entra uma pessoa e tu até ficas assim a olhar para ela, fogo, gosto, impacta. E, no entanto, a pessoa não está brilhante, não está berrante, não está ali nada de extraordinário, mas há ali a forma como a pessoa está, a postura, a forma como a pessoa fala,
ficamos ali quase um encantamento com aquela pessoa. E eu costumo dizer que já atendi muitas mulheres e têm um charme incrível, e as que tinham mais charme eram a maioria rondava ali os 50 anos, porque a beleza de uma pessoa de 20 é uma beleza jovem, uma beleza jovial, mas é uma beleza que não custa, é uma beleza que está inerente à pessoa, ela é jovem, é aquele ADN, aquelas características que tem. Depois o futuro, nós não sabemos a forma como ela vai envelhecendo, mas há mulheres, à medida que vão envelhecendo e quando estão alinhadas com o assumir delas, mesmo que não estejam ainda no ponto que elas gostariam, mas quando nota-se que têm felicidade na forma como vivem a sua vida, eu fico muito maravilhada, porque são pessoas que transmitem uma energia, uma postura e um charme, é mesmo, não arranjando outra palavra melhor, é mesmo, são muito charmosas e, e é maravilhoso. E as mulheres que mais me cativam não são, e que eu mais admiro, não são aquelas que estão ali a brilhar ou cheia de lantejoulas ou cheia de cotes. E está tudo bem se gostam. O mais importante é nós admirarmos a pessoa porque ela transmite a sua autenticidade, em que eu diga: "Eu não a imagino de outra maneira que não aquela". Eu já partilhei aqui, vou só parar aqui um pouquinho, a partilha. Já partilhei aqui que eu conheço uma mulher, ela não é minha amiga, não faz parte do meu grupo de amigos, mas é uma pessoa conhecida. E eu sempre a vi com alguma coisa tigresa. Tigresa ou rosa-choque, é uma pessoa muito despampanante, é dela, é a forma dela ser. E tem a ver com a personalidade dela. Se eu a deixasse de ver assim e a visse de uma forma clássica, vestida, uma saia travada, cores neutras nela, eu achava que ela estava doente. Porquê? Porque eu dela não espero não ser aquela postura, porque há anos que eu conheço e ela tem o mesmo perfil, é a dela. E eu, para mim, não usaria, às vezes faz combinações que não acho que sejam as melhores, mas a ela até funciona, porque tudo nela, a forma dela falar, de estar, está tudo a ver com a forma dela vestir. E isso é a autenticidade. E o que eu espero daquela pessoa é aquilo. Eu espero que quando aquela pessoa abra a boca com a postura, está tudo a ver, está tudo relacionado, está intimamente ligado à forma como ela gesticula, à forma como ela fala, o tipo de assuntos que ela aborda, está tudo muito, tudo a casar. E então quando as pessoas também falam contigo, ou tu tens medo de ser assertiva, ou se tiveres um negócio, que é o caso de algumas alunas minhas, que trabalham têm a sua empresa, ou têm um cargo de chefia, às vezes temos medo de algum receio da forma como falamos ou como dizemos as coisas. E não temos de ser más a falar, mas quando somos assertivas ou quando corrigimos e a pessoa sente que é uma correção de não nada contra a pessoa, estamos a falar a nível só de profissionais para profissionais, ou seja, alguma coisa nas competências, alguma coisa que não correu bem, e, e que as pessoas sentem isso, sentem essa diferença, no sentido em que não é nada para levar a peito, no sentido que seja para a pessoa, mas é uma correção para melhoria, algo no trabalho, as pessoas também te vão respeitar e vão gostar muito mais de nós, porque é assim que esperam que a gente trabalha, é assim que esperam que tu trabalhes, é assim que esperam que tu as conduzas. E então é muito bom quando nós assumimos, porque se não sais de uma reunião ou sais de um trabalho a dizer eu devia ter dito isto e não disse. E essas coisas que nós vamos deixando de dizer, seja em trabalho, seja a nível pessoal, seja para os filhos, para o marido ou para a família, quando nós deixamos de dizer aquilo que realmente sentimos e o que queremos dizer de verdade, desde que seja com cuidado, não podemos também atropelar e agora dizemos tudo de qualquer maneira, também não acho essa via a melhor, mas quando tu vais dizendo e vais mostrando aos outros a forma como tu pensas, a forma o que tu, para ti é importante te respeitem, o que é que para ti são os teus limites, acaba por ser fácil para os outros saber o que é que podem esperar de ti, o que é que podem fazer, até que limite é que podem ir contigo. Se és uma pessoa que não gosta, não tens muito sentido de humor, é normal, se alguém o fizer, se calhar vai criar ali um ambiente,
pesado, ou pode haver ali más interpretações. E se tu vais mostrando como és, de uma forma simpática e cordial, vais mostrando determinadas coisas, as pessoas também vão te conhecendo e vão sabendo o que é que podem esperar de ti. E tu delas também. E isto acaba por ser reciprocidade e acaba por ser também importante haver estes dois lados. Então vou voltar aqui para a minha partilha. Problema. Muitas mulheres vestem-se por hábito, é a rotina, é o dia a dia, e acaba por se criar aqui um ciclo tão vicioso, tão rotineiro, que acabam por se vestir para não dar nas vistas, porque já têm esta insegurança. Se for a questão de algum trauma físico, alguma situação, por exemplo, de cancro, algum acidente, alguma marca física no corpo, custa, ou seja, uma pessoa não quer dar muito nas vistas, acaba por se ir anulando e acham que a roupa, e algumas delas também acabam por achar que a roupa só serve para esconder ou que é fútil, para algumas pessoas tipo, não é uma prioridade, e no entanto a roupa acaba por ser um espelho de como tu te sentes aí dentro, porque eu acredito que queres sentir bonita. Eu acho que todas as mulheres querem sentir bonitas, é diferente do que dá nas vistas, não é isso que eu estou a dizer. Algumas gostam de dar nas vistas, é a postura delas, mas eu não estou a dizer isso, estou a dizer todas as mulheres gostam de sentir bonitas, querem sentir bonitas, assim como os homens, como toda a gente quer sentir até. Os meus sobrinhos pequenitos já escolhiam as peças das meias a combinar com as sapatilhas, porquê? Porque para eles aquilo era a beleza, era a coordenação das cores, para eles fazia sentido e já escolhiam. Portanto, toda a gente, à sua maneira, quer se sentir bem com aquilo que veste e com a imagem que tem. E tu não dares à roupa, não, quem diz a roupa diz o visual total, ou seja, o calçado, os acessórios, tudo aquilo que complementa o teu visual. Se tu não dás a importância de vida, como é que tu queres que a roupa também seja quase uma vitamina para tu gostares da tua imagem ao espelho, para te ajudar a dar um passo, para te ajudar a acreditar que é possível tu gostares? Porque se tu tens algo real agora, neste momento, que é o teu corpo, é aquilo que não dá para mudar, se não dá para mudar, porque podes estar numa fase transitória, hormonal, medicamentosa, podes estar numa fase em que o teu corpo está alterado e é um momento, é pontual, ou estás um pouquinho mais cheia do corpo, mas são fases, ou mais magra, mas são fases. E aí sim, podes ir trabalhando de forma a mudar e são coisas de um período, podem ter só um período de tempo fácil de tabular. Mas se forem coisas que não dependem de nós, não dependem de ti, tu precisas de assumir se é isso que tu tens agora, se é a realidade que tu tens que lidar, então vamos tornar esta realidade o melhor possível. Porque só assim é que durante a caminhada e o processo de autoconhecimento de quem és tu agora, a tua nova identidade, isto acontece muito, na menopausa há muito isto, mas quando uma pessoa é mãe, e há o antes de ser mãe e o pós de ser mãe, há uma nova identidade que se cria. Nós não somos exatamente a mesma pessoa. Eu acredito que tu não és a mesma pessoa, se é o teu caso, não é? Ter sido mãe, e vais olhar para trás. Há processos diferentes, há vivências diferentes nesse processo, mas uma coisa é, tu precisaste de reencontrar-te como pessoa, como mulher e como mãe. Então, qual é a dor muitas vezes inerente atrás disto? Sentem que perderam o brilho, a presença, a confiança, escolhem as roupas neutras, tentam passar despercebidas, isto acaba por ser uma dor e isso traduz naquilo que se tem anulado, porque no final tu sentes que estás apagada, tu sentes que quem é esta mulher? Alguém em ti está desconectado de ti. Só que o que é certo é que às vezes custa ou não sabes onde é que tu há de te focar para começar a trabalhar nisso. Apenas sentes que algo não está bem. Quais são os teus sabotadores, os teus possíveis sabotadores? O medo do julgamento ou a crença de que ser vista é perigoso ou egoísta? O que é que eu quero dizer com isto do perigoso? Eu gostava de usar decotes, eu gostava de usar mini saias, mas se eu andar com isso vestido, pode ser perigoso eu andar na rua sozinha. Pode haver este medo, esta crença, esta ideia,
por baixo de, claro que é a realidade, às vezes faz com que isto venha ao de cima pelas notícias que nós ouvimos, mas podes te estar a anular ou deixar de vestir aquilo que tu gostas também por causa deste sabotador, ou de ser egoísta. Então agora vou aqui dar nas vistas, ou vou me vestir desta maneira, parece que estou a menosprezar as outras mulheres que são que não são tão bonitas como eu, ou do grupo onde eu estou inserida, não quero chamar muita atenção, então vou-me anulando também um bocadinho, porque fica mal eu estar assim naquele grupo ou naquele momento. Então poderá haver assim este julgamento aí dentro da tua cabeça. Muitas foram habituadas a acreditar, muitas mulheres, se fores uma mulher para os 50 e mais, que algumas de vocês são muito mais velhas que seguem aqui o meu trabalho, acreditaram que não se deve chamar a atenção. A mulher não deve chamar a atenção, a mulher deve ser púdica, deve ser resguardada, a mulher deve estar dentro de casa, a mulher deve ser para oferecer, deve estar sempre numa postura de entrega, de dádiva aos filhos, de dádiva à pessoa que estiver ao seu lado e ser a última a que se, para ela é as sobras e quando tem energia ainda para fazer alguma coisa. E isso não é um ato de amor. Às vezes vive-se numa correria de entrega aos outros, entrega aos outros, entrega aos outros. Isso é bonito, mas é preciso equilibrar. Porque se me falta a energia para eu dar aos outros, eu não vou estar bem. Eu vou acabar por não estar bem. Por acaso, isso foi uma conversa que eu tive com uma senhora numa sala, num encontro que tive, de várias empresárias, e estive a falar com uma senhora, calhou-me uma senhora na sala, em que acabei por dizer, ela em 5 minutos disse que fazia tudo para a família, estava disponível para toda a gente, porque precisavam dela, e ela sentia que precisavam dela. Mas ela também precisa dela, e ela está de rastos com ela. E então, às vezes, é preciso também nos distanciarmos, olharmos de fora, porque nós, dentro da espiral do dia a dia, da rotina, o que tem de bom é a gente não pensar, mas o mal da rotina é o mesmo, é nós não pensarmos. E então é importante tu também teres de vez em quando, se tu sentes já um pouquinho esta desconexão, é perceberes, parares e perceber que se calhar estás num momento que precisas daqui a realinhar alguma coisa. Ser reconhecida pela sua essência, ser admirada não pela aparência, mas pela autenticidade, pela energia que transmites, eu acredito que seja um dos teus desejos, ou vários dos teus desejos. Tu queres mostrar que, por isso é que vem aquela ideia da futilidade. Não, mas eu sou por dentro uma pessoa espetacular, eu sou amiga do meu amigo, sou muito profissional, sou muito ponderada, sou muito pontual, gosto muito de fazer o meu trabalho, ajudo a equipa. Não deviam avaliar-me pela forma como me visto. Mas não tem de ser assim, porque isso é um engano e são também desculpas que tu dás a ti mesma para não trabalhares na tua imagem. As pessoas, se tiverem a oportunidade de te conhecer, vão saber que tu és isso tudo e muito mais. E vão achar incrível e vão te querer na tua vida para sempre, que tu pertenças à sua vida para sempre. Mas se eu não conhecer uma pessoa, se eu passar na rua, eu acredito, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo assim um bocadinho mais forte, porque às vezes é nós depararmos com as mesmas situações que sentimos aquilo que estamos aqui a dizer. Se eu estiver na rua e passar por um sem-abrigo e o sem-abrigo tiver assim um ar um bocadinho mal encarado, tem só o ar mal encarado, e está a vir direito a mim, qual é a tua, neste caso, está aí direito a ti, qual é a tua primeira reação? É a vontade de o abraçar, de ir sentar com ele a tomar um café e a conhecer melhor a pessoa? Se calhar não é. E, no entanto, se calhar é uma pessoa que tem uma história incrível, já foi até uma pessoa, se calhar, de sucesso e correu mal algumas escolhas, algumas decisões e acabou na rua. Se calhar até sabe falar melhor do que eu, ou melhor do que tu, com um léxico maravilhoso e se calhar tem um coração enorme e apenas as coisas correram mal, não é?
Ou seja, é muito bonito nós dizermos e pormos na mão do outro esta culpa: "Ah, as pessoas é que estão a olhar só para a minha aparência e não valorizam aquilo que é". Mas se eu não conhecer a pessoa, se eu tiver que fazer uma escolha, nós automaticamente vamos pelaquela que nos dá mais confiança, segurança, empatia. Tive outra aluna minha, por exemplo, que ela diz que espetacular, uma mulher incrível, espetacular, um doce de mulher. E ela dizia-me que as pessoas, quando a conheciam, diziam que: afinal és muito simpática". Porquê? Porque ela e no entanto, se calhar perdeu muitas oportunidades de conhecer mulheres incríveis e pessoas incríveis e se calhar homens incríveis na vida dela. Que ela percebeu-se, e nós no trabalho que fizemos de mentoria, ela percebeu-se que não sorria. Porque, claro, estava alguma coisa ali para resolver, não é? Ela percebeu que havia ali muitas coisas para resolver internas, mas a postura dela, sem ela notar, era uma pessoa séria. Se eu me cruzasse com a pessoa e se tivesse de escolher uma pessoa, eu não ia pôr muito conversa com ela, porque ela tem um ar tão sério, tão distante, se calhar confundível facilmente com uma pessoa antipática. E, no entanto, ela não é nada disso. Mas se a pessoa não tivesse a oportunidade de a conhecer depois e provar que não tinha nada disso, de ser antipática, muito pelo contrário, não é? Nós vamos julgar, não é por mal, mas nós acabamos por não transmitir aos outros realmente aquilo que está lá dentro. Então, de quem é a culpa? É dos outros que estão a interpretar aquilo que nós estamos a mostrar erradamente, não é? Muitas vezes passa por nós e é bom nós deixarmos pôr a culpa só nos outros, porque pode haver culpa também dos outros, está tudo bem, mas a culpa também é nossa quando nós não conseguimos transmitir aquilo que realmente sentimos. Se tu não és assim, se as pessoas estão a interpretar assim, dessa maneira, contrária, então é porque eu tenho que mudar aqui alguma coisa. Não sei se está a fazer sentido. Depois deixa aí nos comentários. Ou tu conheces assim alguém que tenha esse tipo de postura e quando tu a conheceste disseste: "Epá, foi uma surpresa incrível". A mim já me aconteceu também. E já me aconteceu, dizerem e gostei muito pela sinceridade. Uma altura disseram foi numa formação de formadores, eu para dar formação tive que tirar a formação de formadores e éramos um grupo muito pequenino. E o meu parceiro disse-me assim, da primeira vez que eu me apresentei, não é, apresentámos-nos todos, eu disse o que é que fazia, e a interpretação dele foi: "Ui, esta deve ter cá uma mania, é cá das modas", pronto, na cabeça dele. À segunda vez, não é, que fomos convivendo, nós ainda tivemos ali uns meses, e depois ele só pensou, não verbalizou, mas depois, um dia, passado algum tempo, ele disse-me: "Olha, Sofia, devo-te dizer que foste uma surpresa muito agradável. Eu pensei inicialmente que tu ias ser uma pessoa e és super divertida, uma galhofa, pronto, e acabámos por criar ali uma amizade engraçada. Mas para dizer que, se calhar, a forma como eu falei, como eu estava muito observadora também para ver as pessoas, se calhar transmitiu isso. E eu própria depois tenho que se calhar mudar um pouco a minha postura, ou ser logo mais sorridente logo ao início. E eu costumo ser, não é? Mas pronto, e chamou-me também a atenção a forma como as pessoas interpretam. E se calhar poderá acontecer também contigo. Então, solução nestes casos: reconhecer que o estilo não é vaidade, preocupa-te com a tua imagem, e isso não é ser vaidosa, é seres orgulhosa de ti, é teres a tua autoestima, é uma vaidade boa, digamos assim. E é a tua identidade visual, é a tua marca, é a tua imagem de marca. E se tu gostas de algum pormenor, se gostas de alguma coisa, usa isso. Se és a mulher dos brincos diferentes. Tive uma cliente que eu fiz um vestido, que ela é a mulher dos brincos diferentes, adora um brinco pequeno e um grande. É a imagem dela de marca. Ela diz que as pessoas conhecem-na e para elas é a pessoa que tem os brincos diferentes. Mas é vestir a tua personalidade, a tua identidade, orgulhares-te de ti, gostares, amares aquilo que tu vês, não é? A paixão tem de começar dentro de nós. Como é que nós queremos que as pessoas digam que nos amam se nós somos as primeiras a não dizer isso a nós mesmas? Portanto, temos que começar aqui a mudar aqui a forma de nós falarmos e a forma de nós pensarmos também. A roupa pode ser uma ponte para conectar quem tu és hoje e nunca em que foste. Ou seja, tu não te deves vestir sempre do: "Ai, quando eu era",
quando eu fui, ai, esta roupa é que eu gostava, ai, quando eu vesti esta roupa era espetacular. Estamos a viver um processo de passado, daquilo que fomos, daquilo que tu já foste, hoje és outra pessoa, ou estás com uma necessidade de te tornares uma pessoa diferente. Então sobe na escada, não fiques no mesmo caminho. Há uma frase muito bonita, eu acho que é de Paulo Coelho, do livro, que é: "Seja como o tanque que não, como a fonte que transborda e não como o tanque que contém sempre a mesma água". Se nós estagnamos nas coisas, apesar de dar uma falsa sensação de conforto, nós acabamos por ficar chocas, não é? Como a água, vamos vamos criar lodo, nada vai trazer de novo, nada vai mexer na nossa vida, nós não vamos vibrar. Então transborda, que tu transbordes aquilo que és, deita cá para fora quem tu és, empodera-te de ti. Então eu deixo-te aqui com um exercício, escolhe uma peça que represente quem tu sentes que és hoje ou quem tu gostavas, se não tens ainda essa força, se tu fechares os olhos e imaginares-te quem gostarias de ser ou como tu gostarias de vestir, escolhe uma peça assim que represente um pouco isso. Investe em casa, se não quiseres ainda sair, se achares que é cedo, se calhar, por exemplo, usares uma cor diferente, veste, vai a um provador, vai a uma loja, experimenta uma coisa diferente que tu nunca irias vestir, mas que até te deu assim uma vontadezinha de experimentar. Experimenta lá dentro, ninguém te vai ver. Mas começa a trabalhar e a mexer aquilo que vai fazendo sentido para ti. O ponto 2, o que é que o teu estilo diz mesmo quando não dizes nada? Antes de falares da tua imagem, já contou uma história. Já contaste a tua história, a tua vida. Eu pus aqui uma imagem, que estas imagens impactam-me sempre um bocadinho. E tinha a ver com aquilo que me perguntaram, se eu concordo com as mulheres usarem os lenços ou não, e depois saem à rua e têm os maridos em casa que as proíbem de sair, então estamos aqui a limitar a saída delas. Depende daquilo que estamos a perpetuar. E é tão bom termos a liberdade. Estas mulheres não têm esta liberdade de poder escolher aquilo que querem vestir. Porque é que tu também acabas por criar uma prisão quando tu não precisas estar presa a, a um género de roupa, a um estilo de roupa, a um formato de corte de peça? Então, toca aí a fazer mudanças, se tu tens a possibilidade de as fazer. Se nós vestimos roupa todos os dias, do nascer ao morrer, não é? Ao momento em que a gente despede desta vida como conhecemos, adianta estar toda a vida a vestir algo que a gente não gosta. É muito triste. É um bocadinho triste, não é? Então isto também serve para tu pensares o que é que estás a fazer, o que é que vale a pena, não é? É um desgaste psicológico sem necessidade. Então, a realidade, qual é o problema aqui? Muitas mulheres subestimam o poder da primeira impressão, um pouco aquilo que eu te falei há pouco, escolhem roupas que não têm coerência com a mensagem que desejam transmitir. Isto acaba por estar tudo alinhado, não é? Qual é a dor aqui? Sentem-se invisíveis, poderá ser o teu caso, em contextos profissionais, querem dizer alguma coisa, não são muito levadas a sério, são desvalorizadas muitas vezes, ou sentem desvalorizadas a sua opinião, ou sem presença também, sentem que não impactam nada. Se uma pessoa se tentar lembrar, dizer assim, olha, quem estava lá no grupo? Lembramos várias pessoas e depois há outras que a gente esquece. Porquê? Porque não nos impactaram de nenhuma maneira, não acrescentaram nada, só tiveram presentes, de corpo presente. Se calhar nem abriram a boca, nem falaram, nem houve nada que as destacasse, nada que chamasse a atenção de alguma coisa, nada que as fizesse brilhar. Então isto também pode estar a acontecer. Acham que o problema está nas outras pessoas, muitas vezes, porque acham que interpretam mal ou errado. A verdade é uma questão que a mensagem visual desalinhada com a personalidade és tu que estás a fazê-la, não são os outros. Quais são os sabotadores aqui? Poderá haver aqui um trauma da rejeição, não é? Se eu fizer, eu não vou falar porque se calhar vou ser ou criticada, ou vão dizer alguma coisa, ou vão tocar ali em pontos que eu ainda tenho alguma sensibilidade, então este trauma da rejeição, de não aceitação,
Mulheres que foram criticadas pelo seu corpo, pela roupa ou pela vaidade, e isso criou uma associação inconsciente entre ser notada e ser julgada. Há mulheres que deixam de vestir roupa de cor por, por exemplo, este medo de ser julgada ou notada, ou ouviram uma crítica e está lá a martelar, e da próxima vez já não vão escolher peças daquela cor. Pergunta como é que eu sei. Não foi diretamente comigo, mas foi com uma pessoa próxima. Por isso, isto acontece e às vezes passam-se anos. E tu, sem saberes porquê, continuas a tomar as mesmas atitudes, só que é de uma forma inconsciente. Por isso é que é importante fazer os exercícios. Qual é o teu desejo mais profundo? Ser levado a sério, inspirar confiança e respeito, mas sem perder a feminilidade e leveza. Ou seja, se tu fores uma pessoa como eu, queres que te respeitem, mas pela pessoa que tu és e a forma como te apresentas. Não tens que vestir-te aí de uma forma mais tapada, ou mais grosseira, ou mais rude, para te levarem a sério, ou com blazer, ou com ar muito formal, para te levarem a sério. Não. Só que existe uma coordenação que deve existir da tua imagem visual também com aquilo que tu dizes e com os teus atos e a forma como tu também posicionas o teu corpo. Tudo é linguagem. E faço aqui também a ressalva de um livro que podes ler, que é do Alexandre Monteiro, que tem a ver com a forma da nossa postura, diz muito de nós. Então, qual é aqui a solução? Aprender a comunicar visualmente com a intenção, sobretudo se fores então uma mulher de negócios, uma mulher com algum trabalho também de comunicação, ou ligada aqui às redes sociais também. As roupas, as cores e os acessórios podem reforçar as tuas qualidades e a tua energia, não é? Há cores que nos até fazem vibrar, não é? Há cores que a gente gosta muito, ou até o batom, a maquilhagem. Existem determinadas coisas também que vibram e as cores transmitem alguma coisa. Existe uma relação simbólica da cor também. Por exemplo, cores quentes transmitem proximidade, liderança, o quentinho, não é? O conforto. Cortes estruturados transmitem autoridade, clareza, determinação. Se quiseres mostrar assim algum posicionamento, mais rigidez, pode mostrar um bocadinho de inflexibilidade. Por isso é que mulheres muito poderosas e poderosas de forma de estar, assim, muito fortes interiormente, para não serem levadas como, hum, hum, não digo mal educadas, mas assim, hum, que as pessoas até têm medo de falar, tipo aqueles patrões que uma pessoa: "Ai, eu até tenho medo de lá ir perguntar", porquê? Porque tem aquele cunho tão masculino quase ao de cima, tão forte, com uma energia tão forte também, que uma pessoa quase que tem medo de lá ir falar, metem ali algumas coisas para atenuar isso, pessoas que querem não transmitir tanto essa forma mais rude, mais séria, metem assim um cabelo com um bocadinho de caracóis, por exemplo, porque é para não ficar assim tão rígido, tão reto, tudo tão inflexível quase, e então acabam por ter pessoas que acompanham na imagem visual para quebrar ali um pouco essa rigidez. E então isso também acaba por criar ali aquela, psicologicamente, a proximidade. Usa a tua imagem como estratégia de comunicação, não como disfarce. Ou seja, aquilo que tu vestes deves ser tu própria. Claro que eu sou a Sofia aqui, a dar este direto, não sou a mesma se eu tiver de ir para o campo apanhar batatas. Como é óbvio, sou eu em cada momento. Eu também não me visto da mesma forma se for para uma festa, um casamento, uma moda Lisboa, não é? Ou seja, é importante que a tua roupa esteja alinhada também com cada momento da tua vida, mas tu não deixas de ser tu. Depende é daquilo que tu queres transmitir em cada momento. Então, como transformar o teu espelho num aliado? Porque ele é possível que não seja isso hoje para ti. O espelho não é o teu inimigo, é o teu ponto de partida. Tu tens de encarar, é tipo um monopólio.
tu tens de partir dali e fazer o teu regresso ao espelho, não é por acaso que é o nome da minha mentoria, é o regressar ao espelho. Tu já estiveste ali, tu já te confrontaste muitas vezes com ele, mas tu precisas de regressar a ele para curar também as tuas feridas e tornar-te e olhares com outros olhos para ele, porque ele só vai mostrar aquilo que tu queres ver. Se tu queres ver os teus defeitos, ele vai te mostrar os defeitos. Mas se tu queres ver as tuas qualidades, ele também tem a capacidade de mostrar tudo bom que tu tens. Então, a realidade, qual é aqui o problema, o grande desafio? É o evitar o espelho, neste momento, que possa estar a passar por essa situação, vestir-te à pressa, não queres estar ali com grandes coisas, a roupa para ti é uma tortura, abres o armário e nem sabes o que é que há de vestir, não projetas uma verdadeira atenção para o teu roupeiro, compras por comprar, podes comprar por impulso, mas também acredito que muitas que me seguem não compram por impulso, é aquilo que eu vou me apercebendo à medida que respondem também aos questionários e quando estão nos workshops comigo, a maioria, mais de 90%, não costuma comprar por impulso, mas compra sem um propósito, ou seja, eu estou a precisar de substituir umas calças, então vou comprar umas calças, ponto. Nem reparam se é pelo corte que fica melhor no corpo, se é a cor que fica melhor, se é a cor que realmente precisa ou valoriza, se há necessidade de fazer alguma bainha ou mudar ali alguma coisa ou corrigir alguma coisa para favorecer melhor o corpo, não. É, compram as calças pelo propósito das calças. Estou a falar calças, pode ser uma camisa, uma camisola, o que seja. Ou seja, a única coisa que compram é a roupa por roupa e não a roupa ser um reflexo daquilo que tu és e sentes e queres transmitir. E sendo que o reflexo já não traduz a mulher que sente dentro de si. É como se eu tivesse dentro de uma carapaça a vestir um corpo e olhar e dizer quem sou eu. Como se tivesse feito uma cirurgia plástica, mudasse tudo e acordasse no outro dia encarnado dentro de outra pessoa e ia dizer quem é esta pessoa? Quem é aquela pessoa? Tipo, eu cá dentro sou outra pessoa, não sou aquela. Então vamos começar a alinhar como é que nós conseguimos alinhar aquilo que tu sentes dentro de ti, aquilo que tu queres transmitir, aquilo que tu queres ver ao espelho, vamos tentar então aproximar-nos desse ideal. Não quer dizer que ao longo do processo para ti já não faça sentido aquele ideal que imaginaste no passado. Porquê? Porque o ideal que tu estás a imaginar hoje é um ideal de alguém que está em dor e quer sair dessa dor e idealiza muita coisa, porque compara também com muita coisa que vê. Quando tu estás num processo de cura, de autoconhecimento de ti própria, tu quando olhas para o teu eu, daquilo que imaginas no teu futuro, já não estás com o mesmo sentimento do que tinhas antes. Portanto, vamos reajustando aquilo que faz sentido e provavelmente vais começar a gostar muito mais de ti antes de chegares àquele ideal. Os sabotadores invisíveis, o perfeccionismo e a autocrítica. Há muito o detalhe do detalhe do detalhe e a autocrítica. Tive uma cliente que uma altura pediu para eu, quando eu fiz o esboço do vestido para ela pediu-me, reparou que eu tinha a raixa para o lado esquerdo e eu ainda não a tinha visto despida, propriamente. Eu tinha só feito o atendimento com ela, de conhecer, perceber o que é que ela queria, então expulsei os desenhos e quando ela escolheu o desenho, o croquis, disse-me: "Olha, Sofia, eu reparei que aqui no desenho a racha está para o lado esquerdo, eu vou-lhe pedir para pôr no lado direito, porque eu tenho uma cicatriz". E eu: "Ok, tudo bem". Quando eu estive novamente com ela, já no momento em que tinha os moldes, estava a peça para a primeira prova, em que ela está despida, em que eu estou ali a fazer então os arranjos, ajustes necessários, então eu vi, porque ela me chamou a atenção a dizer: "Está a ver, então isto foi mudado porque eu tenho aqui a cicatriz". Só ela é que via a cicatriz. Claro que quando ela apontou com o dedo, eu consegui ver que estava ali uma marca, mas na cabeça dela aquela cicatriz devia ter 50 centímetros.
Mas o que é certo é que aquilo era apenas uns milímetros de uma cicatriz que nem se notava. Para dizer que na tua cabeça os teus problemas, os teus sabotadores, as tuas dores são muito maiores do que aquilo que na realidade são. Por isso é que também é importante falares, conversares, teres alguém que te ajude neste processo, teres uma mentoria, fazeres um processo de autoconhecimento, ou fazeres, por exemplo, o desafio de 21 dias. Algumas mulheres fizeram um desafio de 21 dias e, a meio do desafio, começaram a perceber e a mudar muitas coisas que elas faziam na vida delas. Porquê? Porque fazem pequenos testes também de autoconhecimento, perceberem o tipo de perfil que têm, e isso ajuda para tu começares a entender e interpretar também aquilo que tu tens estado a fazer e vais-te libertar. Começas a libertar de sabotadores, destas autocríticas, dos teus medos e das tuas dores. A criança que só pode sentir-se bonita quando perder peso, por exemplo, quando mudar algo é que tudo vai acontecer, é que vais fazer, quando tiver tempo então é que eu vou me dedicar a mim, não é? Que ele nunca chega. Quando tiver mais dinheiro para comprar mais roupa, e depois é mais roupa, como se isso fosse a solução. E quando tu não sabes sequer que tipo de roupa queres comprar, aquilo que faz sentido para ti, é uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer. Qual é a dor? Esse afastamento visual reforça a desconexão emocional, que muitas mulheres acabam por ter isto, e mulheres bonitas, corpos bonitos, até sabem vestir, e eu pergunto-me, esta mulher precisa de mim em quê? E depois, à medida que vamos falando, é que vamos percebendo, e vou percebendo que a dor dela é uma dor muito mais interna do que externa. Viver num corpo que não se honra pesa psicologicamente e emocionalmente. Se este é o corpo que eu tenho, imagina viver todos os dias a chicotear-me com um corpo que eu não gosto. É complicado. É complicado. Então há um processo que nós também temos de conseguir fazer interiormente. E vai-se notar logo exteriormente, porque nós começamos logo a brilhar. Qual será o teu desejo? Querer sentir-te leve, liberta, teres prazer a vestir-te, eu acredito que é um desejo. Queres voltar a olhar e a sentir-te em paz, bem contigo mesma, queres sentir-te confiante, desejada, respeitada, amada, queres sentir-te viva, queres sentir-te feliz. Resumindo isto tudo, é o que toda a gente quer. Tu queres sentir-te feliz. E então, para trabalhar os desejos, nós também temos de trabalhar as dores. Então, qual é a solução? Trabalhar a imagem com autocompaixão e propósito, como eu tinha numa das t-shirts com a alma que foi comprada. Ser gentil contigo. É muitas vezes isso que nós precisamos ser, é ser gentis connosco. Aceitar que o corpo é um ponto de partida, não um obstáculo. Nós vamos trabalhar o corpo, vamos ver o que é que tu podes fazer para melhorar ainda mais fisicamente, mas também emocionalmente e também visualmente. Descobrir o próprio arquétipo de estilo pode ajudar a alinhar a imagem à essência e à tua fase de vida neste momento, porque à medida que vais avançando, provavelmente podes ser outra mulher, teres o tipo de arquétipo aí a vir ao de cima, ou a tua personalidade que possa estar uma das tuas características estar agora mais apagada pode querer vir ao de cima, por isso é que eu digo, essa vozinha que não quer calar às vezes é algo a pedir para vir ao de cima e faz parte de ti. Nunca viu, foi a luz do dia. Então, às vezes é isso que pode estar a acontecer. Qual é a conclusão? O estilo é um reflexo da tua história, vai sempre acompanhar-te. Quer tu andes bem ou mal, vai estar contigo. Por isso, vamos mudar aqui o rumo desta história. É a tua voz mesmo sem falares, é o teu estilo, a tua forma de te apresentares, sem falar já sabes que pode levar para uma interpretação positiva ou negativa de quem tu és. Pode também ser um refúgio, pode ser um escudo, a roupa, e às vezes serve como uma vitamina, mas não deves só depender da roupa para sentir isso, porque senão acontece tu mesmo como aquelas mulheres. Compram peças e depois não as usam. E até são peças bonitas, se calhar até com qualidade, mas falta o resto, falta o propósito, aquilo que te motiva interiormente a quereres aquelas peças,
à tua motivação. E isso tem de ser algo que tu tens de fazer contigo e para ti. Senão, como é que vais sair da cama todos os dias e vais-te vestir todos os dias com prazer, não é? Não é sobre mudar quem és, o estilo não é para mudar quem és, é para alinhar a tua essência com quem és aí já dentro e para potencializar o melhor que há em ti. Nós não temos que mostrar tudo, temos de valorizar aquilo que para nós faz sentido e que nos faz sentir bem, não é? Se eu não gosto de uma coisa em mim, não vou estar ali a valorizar, não é? Olhem para mim. Não, vou alinhar, vou coordenar as coisas a criar uma imagem que eu gosto de ver ao espelho e que me torne feliz também com aquilo que eu vejo. Se sentes que a tua imagem já não te representa, talvez seja o momento de deixares o teu estilo falar por ti, ou seja, vamos aqui começar a criar a tua identidade, deixar-te levar, mesmo que estejas a bloquear e a não deixar ir a mulher que foste, com receio de então e as pessoas, então vou mudar de um dia para o outro. Não vais mudar de um dia para o outro. Vai ser um processo que para ti vai começar a fazer cada vez mais sentido. Então, eu acredito melhor e costumo sugerir uma transição mais progressiva, mas há pessoas que querem radical, querem tirar tudo e pôr tudo alinhado de uma nova maneira. Se for uma estratégia visual de posicionamento, tudo bem, existe essa estratégia, mas já está alinhada com aquilo que tu queres. Se for uma coisa desconectada de ti, não vai resolver o teu problema. Só estás a trocar um por outro, um problema pelo outro. A forma como te vestes pode ser a tua forma mais silenciosa e poderosa de dizer ao mundo: eu sei quem sou e estou pronta para ser vista, para ser admirada, para ser respeitada, para ser valorizada, para dar as minhas opiniões. E isso tudo vais começando a sentir e depois já não vais querer voltar para trás. Por isso é o mais importante e é a coisa melhor que tens. E então, se achas que faz sentido para ti começares a abraçar este teu lado, esta tua percepção de ti mesma, porque penso que já percebeste que seja o desafio do teu corpo físico, seja a tua parte interna, há que trabalhar alguns pontos. E convido-te a fazer aqui no desafio de 21 dias. Quem começa este desafio já me disse algumas vezes que pensava que era só sobre a estética, sobre a roupa, dar aqui dicas ou sugestões de roupa. Não tem nada a ver com isso. Lamento dizer que aqui vais enfrentar algumas coisas mais profundas. São coisas simples, são desafios que eu te lanço todos os dias, de um pequeno exercício que toca em vários pontos. Porquê? Porque existem mulheres e tu poderás estar num momento da tua fase da vida em que precisas tocar mais num ponto, vais perceber que a tua dor está, por exemplo, nos teus sabotadores, ou está nas tuas crenças, ou está em perceberes qual é a tua personalidade, ou o teu estilo, ou o tipo de cor que tu queres, ou o tipo de cor que tu tens. Então, podes perceber que a roupa que estás a usar não é a que fica melhor com o teu tipo de corpo, então vai tocar aqui um pouquinho ao de cima para perceberes no todo, neste mapa, nestes 21 dias, quais são os pontos importantes que se calhar precisam de ser realinhados. E então fica aqui o convite, aqui por exemplo é o testemunho da Maria João, a Maria João depois até foi ao programa da SIC e já levou aqui aquilo que aprendeu no desafio de 21 dias, ela depois partilhou a dizer que foi muito bom para ela, porque foi com outra postura também para a televisão, não é? Apresentar aquilo que ela faz e acabou por também trazer aqui uma confiança diferente na mulher que ela é. E até a escolha, ela até partilhou comigo que até a escolha da cor da roupa, ela teve em conta, tendo em conta que também era algo que ela gostava, mas sentiu que a valorizou muito mais. Então, se fizer sentido para ti, tens aqui o QR Code, e eu depois, aqui no final da apresentação, vou também te deixar ali um QR Code para, até posso pôr aqui já, vou-te já partilhar aqui. Também tens aí no cantinho o QR Code para poderes fazer, se quiseres, o print, ou então também tens ali escrito o link. Se não, mandas mensagem e eu envio-te também com todo o prazer. Vamos fazer esta caminhada às duas, porque sozinha tu nunca vais estar. Só se tu quiseres fazer o trabalho sozinha, mas não há essa necessidade. Com leveza e partilha com outra pessoa
sai um peso de cima muito maior, sabes? Então também fica aqui o convite, e deixo aqui o convite, caso queiras fazer um comentário nas redes, neste post que vai ficar relacionado aqui com este direto, deixa um comentário, diz como é que foi para ti, o que é que achaste deste conteúdo, se fez sentido, qual foi o ponto que eu se calhar devia ter tocado e não toquei, ou, se quiseres, identifica uma mulher para ela ver, se calhar este conteúdo faz todo o sentido, se calhar para alguém que tu conheces também assistir. Então vou aqui parar a minha partilha, vou-me despedir, isto parece que não, mas já vai longe, isto passa tão rápido, isto, quando uma pessoa faz o que gosta e partilha estas coisas é maravilhoso. Já sabes que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não tem de ser necessariamente igual à forma como ela acaba. E já sabes que está sempre nas tuas mãos tornar a tua imagem diferente e melhor, não é? Então, torna os teus dias melhores, torna os teus dias mais positivos e se tu começares logo a fazê-lo só da forma como tu sais de casa todos os dias, a forma como tu te vestes, a forma como tu cuidas de ti, a forma como tu olhas ao espelho para ti, olhas olhos nos olhos para ti e te respeitas, acredita que o resultado vai ser completamente diferente. E se fizer sentido para ti, mais uma vez, fica aqui o convite de caminharmos juntas, quem sabe, no desafio de 21 dias ou então numa mentoria, já sabes. Qualquer dúvida, manda também mensagem. Um beijinho, boa continuação de semana e vemo-nos para a semana.